Seja muito bem-vindo ao nosso canal Café do Escritor, mais um vídeo aqui para trazer muita informação para você e auxiliar você neste papel, literalmente nesse papel, de escrever, de colocar suas ideias no papel ou no computador e fazer com que você possa se expressar da melhor forma possível, trazer as suas ideias e colocá-las neste mundo para as pessoas, né? Que é o que interessa. Então seja muito bem-vindo. Se você chegou aqui pela primeira vez, clica aqui embaixo, aciona o nosso sininho, segue o nosso canal, compartilha, comenta, que a gente sempre gosta de ouvir os comentários e aquilo que você tem para dizer, para contribuir e tudo mais. E vamos ao tema dessa semana, que é como escrever um livro cristão, né? Que é um livro com temática cristã, né, que tem um fundo cristão e tudo mais. Bom, deixa eu explicar um pouco o contexto para falar sobre este assunto. Muitas pessoas sentem a necessidade de escrever um livro com temática cristã, por quê? Porque é a sua fé, a sua maneira de se expressar espiritualmente, assim por diante. Então, tem muitas maneiras, né, de você utilizar essa tua experiência, esse teu conhecimento e tudo isso que você vive na sua vida e colocar isso num livro. Depois eu vou explicar com mais detalhes como isso pode ser feito, mas eu só estou querendo dar uma introdução para você entender o tema, ok? E o segundo ponto de esclarecimento é: eu não estou fazendo proselitismo, eu não estou dizendo que esta religião é a melhor que outras. Não, de jeito nenhum, eu nunca faço isso e nunca faria isso. Eu escolhi o livro cristão porque é um tema, é um assunto que eu tenho experiência. Eu trabalhei numa editora cristã, eu já publiquei, muitos dos autores que estão aqui atrás são cristãos, com temática cristã, então assim, eu tenho muita experiência nisso e por isso eu me capacito, né, pessoalmente, para falar sobre esse assunto. E posso dizer o seguinte: se você professa uma outra fé, né, seja ela qual for, as dicas, os conselhos, o que eu vou falar aqui em relação à fé cristã, com certeza se aplicam para você também escrever sobre uma outra base, uma outra fundamentação, né? O importante é que você pense isso de uma maneira um pouco mais objetiva. Eu também vou chegar a isso, aos detalhamentos, né? E que você possa trazer o melhor para as pessoas que você está querendo, né, mostrar esse trabalho. Então vamos lá, vamos falar sobre o livro cristão, né? Você sabe que a gente vive uma sociedade, nós somos totalmente influenciados pela cultura judaico-cristã. Então, você mesmo não seguindo nenhuma religião, né, de origem cristã, você está dentro de uma cultura cristã. É a maneira que a gente pensa para muita coisa. Então, não tem como fugir. Se você mora, né, nesse lado do oceano, esse lado do mundo, quer dizer, no Ocidente, a gente pensa desse jeito por causa dessa origem, né, que a gente traz lá de trás. E assim, que bom, né? Que bom que a gente vive num país com liberdade religiosa, né? Claro, tem algumas que tem uma quantidade, né, de seguidores muito maior do que outras são minorias, mas temos liberdade. Então, você pode publicar um livro de qualquer religião, né? Não tem que ser só cristão. Mas, claro, você vai ter o seu público para isso. Então, o que é um livro cristão? Vamos começar por aí, tá? Um livro cristão pode ser um livro que tenha o ensino cristão, quer dizer, ele é todo voltado para o ensino de alguma coisa. Um cristão pode ser um devocional, que é aquilo que você lê diariamente, pode ser um livro que explica, né, uma passagem bíblica e coisas assim, ou pode ser um livro que tem uma base cristã. Não necessariamente vai falar sobre o cristianismo como primeiro assunto, mas ele vai usar isso como base para, né, trabalhar outros temas. Então, existem vários tipos de livro cristão, uns mais diretos e outros mais indiretos, podemos chamar assim. E ainda complementando, alguns podem ter uma pregação muito enfática sobre aquilo que é os dogmas, as normas, etc. Não sei tudo que pode ter, né? Mas pode ter muita coisa que é muito direta, né? E as outras escritas, né? Outras formas de
de se escrever sobre base cristã pode ser muito light, né? Pode ser somente o autor é cristão e ele acredita, ele tem uma visão de mundo cristã, mas não necessariamente isso está claro ou explícito no que ele escreve. Então, assim, você pode ir de A a Z, né? Você pode escolher a maneira que você vai querer se expressar no seu livro. Bom, deixa eu falar da minha experiência como editor em uma livraria não, uma editora cristã. Eu recebia muitos originais, né, semanalmente muitos originais de pessoas querendo publicar. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho, essa é a minha impressão, né, pela experiência, eu acho que tem gente que pensa assim, bom, como o livro é cristão, então ninguém pode me criticar, porque se eu estou falando de Deus, né, desse Deus cristão, então tá tudo certo, ninguém pode me criticar porque é para Deus, né, e as pessoas têm que aceitar do jeito que eu fiz. O que acontecia? Eu recebia textos horríveis, muito ruins, né? Ruins mesmo, ruins de dar dó. E vai fazer o quê, né? É aquilo que a pessoa conseguiu escrever. Então, assim, não é porque é uma coisa que as pessoas talvez aceitem de uma forma mais fácil, porque te conhecem ou porque compartilham a mesma crença, os mesmos dogmas, que o texto tem que ser um texto qualquer. Pelo contrário, né? Se é um texto que vai expressar uma religiosidade, uma espiritualidade, aquilo que você realmente acredita, eu acho que deveria ser o contrário, deveria ser o melhor texto que você possa escrever. Não concorda comigo? E assim, falando de problemas naqueles textos, né, e muitos que eu li, eu sentia também que o autor não se preocupava em ousar, em dizer alguma coisa diferente. Basicamente repetia as mesmas coisas que já tinham sido ditas. Ou pior, pegava e fazia uma colagem de versículos. Colocava lá um versículo lindo, outro versículo bonito, botava uma frase, mais um monte de versículos, e o livro era isso, não se chegava a lugar algum. Quer dizer, né? Dá para fazer bem melhor que isso. E vamos falar sério, né? Um texto que pretende ser algo, né, que você queira realmente mostrar o seu trabalho, ele tem que ter algo de inovador, algo de original, nem que seja pela sua pessoa. Você pode até usar assuntos que já foram abordados, mas você vai dar a sua contribuição, a sua experiência, aquilo que você é só seu, né? E isso já vai fazer uma grande diferença para o seu texto e vai atingir as pessoas de uma forma muito específica. Então não importa se é livro cristão ou não cristão, qualquer livro tem que ser o melhor que você pode produzir. E não qualquer coisa, simplesmente para, como dizem por aí, né, encher linguiça. Então tem que ser bem feito, seja qual gênero, qual público ou qual assunto que você for abordar. Tem que ser muito bem feito. E você vai falar assim, Sandro, você está pegando pesado com os livros cristãos. Estou mesmo, sou extremamente crítico em relação a texto cristão ou religioso de qualquer religião. Por quê? Porque geralmente esses textos, eles têm a capacidade de atingir dezenas, centenas, milhares, milhões de pessoas. E se você induzir a pessoa a algo errado, algo incorreto, acontecem absurdos, como a gente vê em muitos lugares por aí, as pessoas seguindo cegamente alguma coisa que a gente vê aqui, né? Mas enfim, eu não vou entrar nessa discussão. A questão é a seguinte, por ser algo que conduz as pessoas, tem que ser muito sério e muito bem conduzido, muito bem construído, eu quero dizer. Porque senão, né, pode incorrer em erros, pode incorrer em interpretações errôneas, e isso não dá para aceitar. Então vamos lá, eu separei aqui, de novo. Então vamos lá, eu separei aqui alguns conselhos que eu acho que vão ser muito úteis se você decidir escrever um livro cristão ou um livro religioso, tá? Vale para todo mundo, tá? A primeira coisa é que você esteja muito, mas muito bem alinhado com aquilo que você acredita.
tá? Não pode ser uma coisa mais ou menos, eu vou pincelar um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Não. Tem gente que vai te criticar assim de uma forma muito, muito drástica. Então, cuidado com o que você for abordar, afirmar, né, dizer que isso é desta maneira, sem conhecer o contexto de uma forma mais profunda. Então, esteja alinhado com a linha, pode ser. Esteja, sabe, dentro daquilo que você conhece, né? Se você faz parte de uma denominação, por exemplo, você pode falar sobre aquela denominação, né? Sobre aquilo que você conhece. De repente você quer abordar outras, né? E falar bem ou mal de uma ou de outra, não vai dar certo, tá? Então mantenha-se naquilo que você conhece, com aquilo que você sabe que realmente te alimenta espiritualmente e que faz sentido para a sua denominação, o seu grupo, etc. Uma outra coisa nesse sentido é se prepare. Prepare-se dentro daquilo que você quer falar. Muita gente vai na empolgação e começa a falar e falar isso, falar aquilo, e aí começam as heresias, as coisas que não tem nada a ver. Então eu já vi muita besteira sendo falada em nome de Deus, tá? Infelizmente. Então prepare-se, né? Conheça o assunto, né? Não aborde uma coisa levianamente. E também não incorra naquilo de achar, não, porque como é para os meus irmãos e as pessoas que me conhecem, eles vão aceitar qualquer coisa. Não faça isso, faça exatamente o contrário. Se é para Deus, se é para fazer uma coisa que vai proporcionar o crescimento, então faça muito bem feito. O segundo conselho é, o que é que você está defendendo? Tá? Tem gente que escreve o livro e não sabe o que está defendendo. Como eu falei, faz uma sequência de colagens, de frases feitas, frases que todo mundo usa, versículos fora de contexto e coisas assim, e não sabe do que está falando efetivamente. E aí vai um outro conselho dentro desse, tá? Eu, por exemplo, quando eu recebo um texto que tem o fundo cristão, eu não sou pastor, né? Eu não sou autoridade nenhuma em cristianismo, então eu não tenho condições de julgar a questão da religião ou da denominação ou dos dogmas, né? Então assim, se você escreveu alguma coisa, passe para uma pessoa que conhece a fundo aquilo que você está falando, né? Para que ela dê uma chancela, diga, olha, aqui você foi bem, mas isso aqui você não pode dizer, coisas assim, sabe? Antes de passar para a gente que vai tratar o texto como trataria outro, quer dizer, vai verificar se o texto tem coesão, tem coerência, vai ver a revisão e tudo mais, essas questões de texto em geral. Mas passe antes para alguém que conheça profundamente o assunto, né? Uma revisão, como é que eu vou dizer, religiosa? Não sei. Uma revisão do assunto que você pretende abordar. Por quê? Porque acontece muito, né? E acontecia também quando eu li os originais, da pessoa não saber onde ela quer chegar, né? Ela não ter um argumento decente, né? Alguma coisa que realmente vá levar para frente, vai conduzir o leitor a alguma coisa. Fica tudo muito no ar. E não foi nenhum nem dois textos que eu li inteiro o texto e falei, pronto, mas e aí? O que a pessoa quis dizer com tudo isso? Né? Não chegou a lugar nenhum. Simplesmente repetiu e falou coisas já conhecidas e não, sabe? Não, qual é a tese? Qual é o objetivo? Né? Onde ela quer chegar? Onde quer levar o leitor? Não tinha. Então, muito cuidado com isso. E o terceiro conselho é, qual é o objetivo do seu livro? Isso vale para qualquer livro, né? Não somente cristão, mas aqui é mais sério ainda, né? O que você quer com este livro? A metade dos autores que eu pergunto não sabe o que querem com o livro. Então, você quer que esse livro, por exemplo, você vai pegar, vai criar essa objetividade para o seu livro e escreva, né? Coloque no papel. Eu quero que o meu livro ajude as pessoas a crescerem como pessoa profissionalmente, quero que cresçam na fé, quero que cresçam dessa forma, quero que encontrem um sentido para a vida, quer dizer, coloque quanto mais específico, e pode ter mais de um objetivo, né? Mas que tudo no seu texto
leve a esse objetivo final, que a pessoa lá no final ela consiga ter uma resposta para aquela pergunta que você colocou lá no começo, tá? Isso é muito sério. Senão, novamente, fica sem objetivo, fica sem saber para que tem aquele livro. É mais um, né? E a gente não quer só mais um, a gente quer o seu livro. Bom, dito isso, dadas essas broncas todas, né? Eu vou te dar 3 opções de escrita de livro cristão ou religioso, tá? Então, são coisas assim, são possibilidades que você pode usar o seu talento, a sua fé, o seu conhecimento para escrever, né? E você pode escrever os 3. Olha que maravilha, né? Não precisa manter somente uma das formas. Vamos lá. Então, a primeira coisa que você pode fazer é um livro de não ficção, tá? E nesse livro de não ficção, você pode aliar a sua fé, né, como uma base, e em cima disso você vai tratar um outro assunto. Eu já fiz muitos livros dessa maneira, né? Livros de finança, livros de desenvolvimento pessoal, livros de empreendedorismo, livros de... enfim, tem muito assunto, né? Livros específicos para a mulher, específico para o homem, né? Questões, né, pessoais, né? E assim, às vezes depende da sua profissão, pode ser um psicólogo ou pode ser um leigo mesmo que simplesmente viu ali uma oportunidade, uma possibilidade de ensinar alguma coisa, de ajudar as pessoas e tem um fundo cristão. Quer dizer, quem vai ler já sabe quais são os valores, quais são os princípios que essa pessoa utiliza para a sua vida, espera-se pelo menos, né? E em cima disso fica mais fácil dela perceber onde a pessoa quer chegar. Diferente de um livro que não tem esse fundo cristão, né, a pessoa vai ficar, puxa vida, mas será que eu posso confiar? Eu não sei quais são os valores, eu não sei o que ela pensa e assim por diante, né? Então, essa é uma grande oportunidade de muitos assuntos diversos. Vá numa livraria, veja na internet ali quanto livro tem de base cristã e que usa algum assunto do nosso dia a dia para ajudar as pessoas e tudo mais. Não é pregação, né? Não é uma pregação, dizer, olha, você tem que seguir isso, senão você vai para o inferno. Não, não é isso, né? É usar princípios de sabedoria daquela fé, daquele conjunto de informações, de conhecimento, né, que ao longo dos séculos, né, fez sentido para tantas pessoas que estão lá na Bíblia, né, ou que estão no livro sagrado, e que podem sim ser usadas ainda hoje, né, para as nossas questões diárias. Uma outra possibilidade também é uma não ficção, que eu recebo muitos aqui, já fiz muitas edições de livros assim, são relatos de vida, livros de memória, autobiografia, ou até biografia de alguém, mas isso é mais difícil, né? Mas geralmente são memórias e relatos de vida. Então, a pessoa conta a sua experiência, ela passou, né, por uma transformação, veio de um momento muito difícil, a pessoa estava perdida na vida e de repente ela encontrou, né, o caminho e tudo mais, e como isso ela se transformou e como essa história também pode ajudar outras pessoas, né? Essa é a ideia. Então, é uma narrativa isso, né? Isso aqui está entre um texto de não ficção para uma narrativa de ficção, no sentido da estrutura. Não estou dizendo que vai ser invenção, mas a estrutura, você conta uma história, né? E essa história tem que ser bem contada. Então, por isso que ela se aproxima da estrutura de narrativa de ficção. Então, também, né? Você pode contar a sua história, a história de alguém, assim por diante. Então, tem muito campo para isso também. E por último, né? Deixei por último porque é um assunto ainda pouco conhecido aqui no Brasil, né? Pouco explorado. Na Europa, Estados Unidos, Canadá, muitos países de língua inglesa, né? Alemão também, a Alemanha tem bastante isso, é a ficção cristã, né? É bastante, assim, tem um nicho muito grande, tem um consumo muito grande, é uma tradição já, tem autores que só escrevem isso, então é a ficção cristã. Aqui no Brasil, nós estamos num estágio ainda que esses dias ainda vi um comentário de alguém na internet perguntando para o pastor, né? Pastor, escrever ficção é pecado? Né? Então você vê como a gente está ainda, né? Não é pecado, tá?
Até porque Jesus mesmo contava parábolas, né, que eram histórias, né, que não eram necessariamente verdadeiras, não tinham realmente acontecido. Então, isso eu, sem ser pastor, sem ser padre, sem ser nada, posso afirmar, não é pecado escrever ficção. Então, você pode sim escrever ficção cristã. Novamente, com a melhor estrutura, a melhor forma de escrever. Você pega toda a estrutura da ficção, você constrói todos os passos de qualquer ficção, só que você conta uma história, né, que tem a ver com esse tema. É um grande nicho, extremamente inexplorado aqui no Brasil. Então tá aí uma oportunidade de ouro para você escrever sobre esse tema. Então é isso, se você professa uma fé e quer usar isso também na sua escrita, aproveite, né? Eu tenho certeza que vai lhe fazer muito bem, né? Mas, novamente, escreva com qualidade, escreva com propriedade, escreva o melhor que você puder. Não é porque é para os irmãos, né, que você escreve qualquer coisa. E aí eu vou dizer o seguinte, irmãos, não aceitem qualquer coisa, tá? Aceitem uma escrita bem feita. E aí eu vou lembrar você novamente do tripé que serve para qualquer escrita, do nosso tripé da escrita, que é leitura, que é aprendizado e que é prática, né? E aqui no canal Café do Escritor você tem os três, você tem a leitura, a gente tem muitos textos, muitos livros já publicados no nosso selo Página Nova, você pode ler muitos livros bons. Nós temos o aprendizado, como nosso curso Como Começar a Escrever um Livro de Ficção e outros cursos que estão vindo. E nós temos a prática nos nossos grupos aqui no WhatsApp, no Telegram e também dentro do curso e tudo mais, na comunidade de escritores, tem muita coisa. Então aproveite, não fique parado, escreva o seu livro cristão ou de qualquer outra religião que você professa, aproveite esse nicho, tenho certeza que você vai sair muito bem. Grande abraço, até mais.